Os canais oficiais, eles são o Liferay, da Liferay, no caso, e da comunidade, né? Então, a Liferay está no Twitter, no Instagram e no Slack da comunidade. Lá no Liferay, na comunidade do Slack, vocês podem procurar o canal #Lug-Brasil com Z, é onde todo mundo fala em português, todos os outros canais são em inglês, mas fiquem à vontade, a gente tem o nosso espaço aí. E a página do Meetup, que é onde vocês se inscreveram para o evento de hoje, né? Então, quando quiser comentar, convidar alguém, poxa, eu trabalho aqui numa empresa, eu estou nessa empresa, acabei de chegar, mas eu já participo do Lug, manda o link do Meetup para a gente poder trazer mais gente, beleza? Todo mês, todo encontro, a gente está fazendo um destaque da comunidade, é uma pessoa que ativamente contribuiu bastante, e é uma pessoa para quem a gente quer fazer um agradecimento público. A pessoa que a gente está agradecendo hoje é o Guilherme, que apresentou na talk passada, apresentou no Meetup passado. Além disso, o Guilherme ele é um cara que percebeu uma oportunidade de que tinha muita gente querendo usar Liferay, mas estava precisando simplificar um pouco, e aí ele e alguns amigos se juntaram e fundaram o Simplify Liferay, que tem canal no YouTube, tem canal no Instagram, mostrando conteúdos de como implementar o Liferay, como dar os primeiros passos no Liferay. Então, eu quero parabenizar e agradecer, palminhas virtuais para o Guilherme. Muito obrigada pela sua contribuição. A comunidade é mais forte por causa de membros como você, Guilherme. Muito obrigada. Eu sei que ele não está aqui ainda, mas se ele aparecer, a gente volta, senão ele vai ver no vídeo aí depois. E aí, sem mais delongas, né? Eu sempre dou esses recadinhos gerais. Eu vou voltar no final. A ideia é que a gente converse, troque uma ideia no final sobre os rumos para 2023. Mas antes disso, a parte mais importante do dia, que é o conteúdo, né? O Meetup ele existe para que a gente possa compartilhar conteúdo. E eu estou muito feliz de receber o Vitor, que é um cara fera, que sempre está contribuindo e falou e topou desde o início, assim. Há muito tempo atrás eu falei, Vitor, vamos fazer uma talk. Ele, vamos, eu só preciso achar um tempo na agenda. Eu, vamos, a gente vai achar. E ele está aqui hoje, faz parte do nosso time de design. Quero marcar também a presença da Júlia, que está aí no time também de design, está aqui com a gente. Júlia, bem-vinda, boa noite. E vou deixar vocês agora com o Vitor, que vai poder contar um pouco mais. Design é um tema que a gente ainda não falou no Lug, e que hoje eu estava lendo uma matéria justamente sobre isso, como design não é restrito a designers, né? Os devs eles precisam estar cada vez mais atentos porque facilita a vida deles, ajuda, e aí o Vitor vai poder falar um pouco mais também sobre a perspectiva dentro do Liferay, das ferramentas, né, para facilitar o desenvolvimento de vocês e, claro, né, garantir que o usuário tenha uma boa experiência dentro do Liferay. Então, Vitor, o palco é todo seu. Eu vou parar aqui meu compartilhamento, vou deixar você compartilhar sua tela. E vamos nessa. Muito obrigada, meu caro, pela sua presença hoje, viu? Muito obrigado, viu, Anny? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Já abri na tela errada, mas sim. Então, gente, primeiramente, boa noite, então. Eu queria logo dar os avisos gerais, assim. Eu fiz em formato de slide, fiz numa ordem, assim, mas eu queria transformar isso em uma conversa. Eu acho que é mais produtivo. E aí, eu fiz alguns estudos sobre o Lexicon, falei com os desenvolvedores que trabalham diretamente com o Lexicon, então, algumas dúvidas eu vou conseguir tirar na hora. Outras, eu posso linkar e a gente pode ir lá discutir com os desenvolvedores e eu trazer de volta para a comunidade. Mas queria deixar aqui aberto, vocês podem me interromper a qualquer momento para tornar isso uma coisa mais fluida possível, entende? Primeiramente, a palestra é basicamente sobre as boas práticas de se usar o Lexicon para desenvolver, para projetar, usando os recursos que a Liferay oferece da melhor maneira possível. E eu vou falar um pouco sobre os benefícios de se usar o Design System, principalmente o Design System Open Source, como é o da Liferay. E vou também explicar alguns recursos que o Lexicon já oferece e que pode ser útil para caso alguém não conheça, para caso alguém esteja necessitando agora no momento e não sabia que o Lexicon oferecia. Uma introdução bem rápida sobre mim, tipo, eu moro em Recife, sou graduado em Design pela UFPE, em Caruaru. Eu sou pós-graduado em Design da Interação
lá pelo César. E eu já trabalho há 2 anos, quase 3, na Liferay. E aí, tipo, esse tempo de experiência me fez conhecer muito sobre o Lexicon, poder contribuir também com o Lexicon, que é uma coisa interessantíssima, que todo designer de produto, por mais que esteja lidando e trabalhando com seus trabalhos diários ali, e entregar história e trazer valor para o produto, a gente sempre tem a oportunidade de contribuir para o Lexicon. E eu queria logo começar com a pergunta: o porquê usar o Design System open source? Eu vou elencar alguns pontos aqui, mas o primeiro deles, e um de maior valor que eu vejo, é uma extensa documentação. Quando a gente fala em extensa documentação, é que, tipo, para cada tipo de componente que o Design System vai oferecer, ele já tem aqueles estados do componente bem documentados, ele já tem as variações dos componentes, ele já tem onde, como usar, na maneira que usar, os usos daquele componente. E, principalmente, muitos exemplos. Tipo, a gente, quando trata de um design system open source, a gente está dizendo que existe uma comunidade por trás. Uma comunidade que faz o design open source, que normalmente são de grandes empresas ou empresas que veem valor em contribuir para uma comunidade open source, como a Liferay faz, mas tantos outros também fazem, como a IBM, Microsoft. E aí a gente vê uma grande comunidade fazendo isso, tipo, muitos times. Hoje a gente tem em torno de 20 designers de produto na Liferay, e metade deles contribuem assiduamente, assim, para o Lexicon, e a outra metade muito espaçadamente, mas sempre contribuindo com o Lexicon. E outra coisa, o ecossistema. É como se a gente tivesse um time gigante para oferecer você, tipo, que é um desenvolvedor que precisa construir uma interface fluida, que respeite as regras de acessibilidade, que tenha documentado as variações de comportamento de um determinado componente. É como se tivesse muita gente trabalhando para você, tipo, tornar isso mais fácil. E, tipo, uma biblioteca de componentes que é construída do zero, como, sei lá, uma biblioteca que você constrói especificamente para um produto ou para um projeto em si, querendo ou não, você vai ser a única pessoa responsável por responder por aqueles bugs, por responsável caso o cliente tenha um request de incremento, de desenvolvimento a mais daquele componente. Você acaba sendo o único responsável. Mas quando se trata de uma biblioteca open source, você não é o único responsável, é você e os seus colegas de comunidade. É você e a empresa que disponibiliza o design system, entende? E aqui eu ilustrei só um pouquinho dos designers que contribuem para o Lexicon, então é muita gente. E só para eu compartilhar, dar um pouquinho de missão sobre o que é uma documentação extensa. Vou trazer aqui, tipo, a gente tem hoje no Lexicon, isso é um arquivo que é compartilhado dentro do Lexicon de forma open source no Figma. E para cada tipo de componente aqui, botões, gadgets, cards, checkbox, a gente tem uma variação muito grande e a exemplificação de como ele tem que se comportar, algumas formas de como e em que cenários ele pode ser utilizado, e mais ainda, uma documentação extensa, gigantesca, de variação disso. Só para botões, tipo, botões são os dos maiores, mas a gente tem uma documentação extensa de variações que podem ser usadas já por default para quem está construindo em cima de Wi-Fi. Esse é um exemplo rapidinho. Consistência. Isso daqui não é só para o design system open source, mas para qualquer design system. E a ideia de consistência é transformar
e usar a documentação como única fonte de verdade na hora de desenvolver. É nessa documentação que a gente vai estar mapeando todos os usos, todas as formas que isso pode ser utilizado para garantir isso, consistência do produto. Tipo, consistência de cores, tipografias, comportamentos, o que é extremamente importante. Na hora de abrir o modal, a gente vai definir o tempo de abertura, o tempo de animação. Na hora de definir o hover, já vai estar lá documentado. Na hora de definir uma forma que o dropdown vai abrir, os tipos de interações que aquele dropdown consegue suportar, se ele vai suportar um checkbox, se ele vai suportar um botão, como é que vai ser a seleção desses itens dentro de um dropdown. É aí que, nessa extensa documentação, a gente vai conseguir consultar. Nós somos seres humanos e a gente não consegue memorizar tudo que um componente consegue ou não fazer, o que ele consegue ou não suportar. Então, é para isso que, numa documentação de um design system, a gente consegue ter muito valor nisso. É onde a gente vai sempre buscar ali o que a gente está sentindo dúvida ou o que a gente pensa que, tipo, quero saber como é que funciona um rover aqui no card. E se eu clicar nesse card, como é que é essa animação? A gente consegue tudo, definir isso através de um single source of truth, que é a documentação de um design system. Qualidade. A qualidade vem porque a gente, como design system, e eu só exemplificar aqui, trazendo um print sobre a comunidade que a gente tem de 70 pessoas no Look Brasil, mas eu sei que quem usa o Liferay é muito mais que isso, é muito mais numeroso. Então, isso só são as pessoas que engajam na comunidade, mas imagina todo mundo que usa o, o design system, o Lexicon, e que usa o Liferay para desenvolver suas soluções. Mas a qualidade é garantida porque a gente tem um número muito grande de pessoas utilizando o design system. E um número muito grande de pessoas utilizando o design system quer dizer que é uma comunidade muito grande, onde as pessoas estão ali para se ajudar, tirar dúvidas, participarem e contribuir para a comunidade. É uma comunidade muito ativa, porque ela vai estar testando muito, vai estar testando aquele componente ao extremo em diferentes cenários que um desenvolvedor Liferay, um designer Liferay nem imagina onde aquilo vai ser utilizado. Então, a comunidade usando isso, quanto mais gente usa, mais cenários são testados e, consequentemente, quando um cenário não é atendido, existe uma maior quantidade de feature requests, uma maior quantidade de requests que a gente tem dentro do, do Gira para desenvolver, para que aquele componente atenda a necessidade da comunidade. Outra coisa, acessibilidade. Os designers da Liferay acabam se preocupando muito com a acessibilidade na hora de desenvolver um componente em Lexicon. A gente acaba utilizando muitas diretrizes para desenvolver isso, e uma delas a gente usa a, a, a área que é a Accessible Rich Interaction, não, Internet Application, que é basicamente um órgão responsável por definir o que são os padrões ideais de design na hora de desenvolver. Basicamente, landmarks que vão ajudar os desenvolvedores a codar de uma maneira mais acessível e trazer mais acessibilidade na hora de, é, como é mesmo, elencar ou criar textos que ajudem as pessoas a usar as interfaces de maneiras mais assertivas e que sejam acessíveis para todas as pessoas dentro da internet. Aqui eu trouxe mais ou menos um exemplo do que a plataforma oferece, que é basicamente um mapeamento gigantesco de padrões de design, tipo, sobre é, botões, breadcrumbs, alertas, caixas de diálogo, carrossel e inúmeros outros componentes que a gente usa para desenvolver coisas para a internet, para produtos digitais. Então, a plataforma já tem isso muito mapeado. A gente usa isso como recurso para desenvolver questões de legibilidade, leiturabilidade
de um componente, de como a gente vai quebrar uma página em colunas, como esses componentes vão dar de maneira responsiva ou não, as ideias de contraste, as ideias de mapeamento, navegação por keyboard. Então, tudo que a gente faz na Liferay segue muito as questões de acessibilidade. Há algumas diretrizes de acessibilidade disponíveis na internet, mas uma delas é essa da área. E o mais importante, salvar tempo e dinheiro. Eu sei que muita gente que começa a desenvolver Liferay tem dificuldade ou começa a desenvolver uma ideia ou um produto sem muitos recursos. Algumas pessoas e algumas empresas têm a possibilidade de investir nisso e ainda usam o Liferay para isso. Mas utilizando Liferay ou outro design system, a gente consegue tipo, aumentar muito os níveis de produtividade ao longo do tempo. Com isso eu quero exemplificar esse gráfico aqui que eu trouxe, que é de um designer, Callahan. Ele trouxe aqui basicamente um gráfico para demonstrar. Isso daqui não é muito assertivo, não trouxe muitos números sobre o retorno, sobre o investimento no desenvolvimento de um design system, mas é uma coisa que eu posso trazer da próxima vez que eu vier contribuir para a comunidade. E isso varia muito sobre os custos de uma operação de design dentro de uma empresa, mas a gente pode tentar fazer uma média. Mas aqui é basicamente quanto tempo demora para desenvolver um design system e desenvolver uma solução usando o design system ou não. A início, a produtividade parece baixa, diminui muito. E ela diminui, tipo, em relação a começar já a desenvolver ser um design system. Mas logo depois disso, ela aumenta mais que dobra, tipo, basicamente mais que dobra quando você lida na hora de desenvolver questões mais consistentes, soluções mais rápidas, onde a gente consegue pular várias etapas na hora de projetar uma solução, que seria, tipo, desenvolver em um wireframe ou soluções de baixa fidelidade, que o design system já está em alta e ele consegue entregar valor mais rápido para isso. E eu trouxe aqui um exemplo do Spark Mox Team, que fez um teste com alguns desenvolvedores dele, que foi, eles desenvolveram um formulário no Figma, tipo, projetaram um formulário de design, e eles colocaram os desenvolvedores uma parte do time para desenvolver usando o Design System e outra parte sem usar o Design System. E eles usaram o Carbon. O Carbon é um Design System open source da IBM para esse experimento. E eles perceberam que foi 47% mais rápido na hora de desenvolver uma solução usando o Design System open source. E eles demoraram cerca tipo, de 2 horas para desenvolver o formulário, os desenvolvedores que estavam utilizando o Design System, e 4 horas e 20 minutos os desenvolvedores que não estavam usando. Mas essas 2 horas, eles estavam contando com o tempo de introdução e de entendimento dos desenvolvedores do Design System. Então, para vocês terem uma ideia, tipo, os desenvolvedores que estão usando há tempos o Design System, tipo, eles elegeram o Design System para isso, eles vão conseguir desenvolver muito mais rápido as soluções para isso, entende? E agora, conhecendo um pouco mais o Lexicon, eu trouxe basicamente o que a gente consegue oferecer dentro do nosso design system. A princípio, são os design foundations. Alguns designers que estão aqui vão conseguir entender um pouco mais, mas desenvolvimento de front-end também, que são basicamente os design tokens. São tipografia, cores, alguns elementos como iconografia, ilustrações, coisas que vão servir como base para a construção de outros elementos mais complexos, componentes mais complexos. E no Lexicon a gente já tem tudo isso. A gente tem comportamentos de animações mapeadas, coisas como o tempo de easy in, easy out de algum componente, de alguma animação de componente, cartela de cores que a gente consegue utilizar e modificar para atender os brand guidelines
da empresa ou do produto em questão, grids para o desenvolvimento e disposição dos elementos na interface, as construções de layouts responsivos, a gente já tem tudo isso mapeado, e tipografias conseguem ser modificadas igualmente como cores ou como grids. O Writing Framework é uma coisa mais nova dentro do Lexicon, que a gente está passando por como se diz? Uma padronização de como a gente lida com o nosso tom de voz dentro dos produtos, e é extremamente importante a gente começar a mapear como qualquer outro elemento que vai estar presente na interface. E na Liferay a gente já consegue mapear isso e prover para a comunidade algumas diretrizes que a gente acha importante na hora de construir um texto ou de construir instruções mais efetivas na hora de utilizar a interface. E, e aqui a gente consegue colocar várias coisas, tipo, como alguns conceitos de seja consistentes, seja claro, formas de o que fazer, o que não fazer na hora de construir o texto, na hora de até formatar datas, formatar horas, e a gente consegue ter isso mais mapeado na hora de desenvolver uma solução Liferay. Comportamentos padronizados, tipo. Isso eu acho uma parte bem interessante, que é onde a gente vai construir ações mais comuns no sistema, como ações de drag and drop, ações de clips, ações de hover, ações de como é o comportamento quando o usuário clica num botão, tem mais opções, como é que aparece um tooltip. A gente já consegue mapear isso muito bem dentro dos padrões de comportamento da Liferay. Os componentes em si, tipo, como estava exemplificando, botões, cards, color pickers, fields, qualquer outro componente que você imaginar na hora de construir interface, a gente já tem lá mapeado dentro do Lexicon. E mais importante ainda, é que todos esses componentes já estão sendo implementados, já são implementados pelo Clay. E aí tudo está lá usando o React na hora de construir. Então, a gente consegue equalizar e ser uma coisa basicamente espelhada que tem no Lexicon para o Clay. Outra coisa extremamente importante que o Lexicon acaba disponibilizando são templates e exemplos. A gente acabou percebendo que muito da comunidade e muitas plataformas e produtos que usam Liferay começam ou utilizam de interfaces em comum, tipo, seja na hora de construir ou disponibilizar dados na interface, que a gente chama de dataset, na hora de construir formulários, que a gente chama de form templates, na hora de criar interfaces para configurações de produtos ou dashboards, a gente chama de setting templates, ou na hora de criar interfaces e construir interfaces, que são as coisas mais complexas que a Liferay disponibiliza, que são o builder templates. Então, a gente já tem exemplos e já disponibiliza isso em arquivo Figma para a comunidade, vários start points, como eu gosto de chamar, tipo, vários exemplos de tela que possam servir de base e suportam modificação para atender às demandas na hora de construir o produto que usa o Liferay. Outra coisa extremamente importante são os recursos. Além das bibliotecas de design e o próprio Clay, a gente oferece também vários outros recursos para a comunidade de desenvolvedores, de designers dentro do Figma Community, que são componentes como o próprio Lexicon está disponível dentro do Figma. Os ícones, a gente tem uma biblioteca muito grande de ícones desenvolvida exclusivamente por designers da Liferay, que podem ser usados pela comunidade. Ali a gente tem inúmeros outros
recursos que a gente disponibilizou para a comunidade. Sejam tabelas já construídas em alto layout, que a designer sabe como é difícil mocar isso usando já o alto layout de forma mais responsiva, onde suporte o redimensionamento. Componentes mais interativos e já animados dentro do Figma, questões de estilização de componentes, como neomorfismo e outros recursos para a comunidade de design, especialmente. E o próprio Clay. O Clay, que é a nossa biblioteca de código de componentes, que é basicamente construído para melhorar a experiência dos desenvolvedores front-end. Dentro do Clay, a gente tem inúmeras coisas, mas tudo que é construído no Clay e tudo que é construído no Lexicon, principalmente, segue uma construção que a gente chama de Atomic Design, que é basicamente usando design tokens para construir elementos pequenos, para construir elementos e componentes ainda maiores. Mas usando o Clay, a gente torna isso mais rápido de ser implementado pelo desenvolvedor front-end, já que a gente usa o React para viabilizar o desenvolvimento dos componentes do Clay. E aqui eu só trouxe um exemplo simples sobre a listagem de componentes e de como a gente tem já mapeado todas as variações desses componentes, nesse caso do botão aqui, como um botão borderless ou não, se ele vai estar no estado disable ou não, o tipo de fonte aqui monoespaçado e por aí vai. É isso, gente. Espero não ter falado muito, não ter tomado muito tempo e apresentado os recursos do Clay da melhor maneira possível para vocês. E agora eu queria abrir para dúvidas, alguma coisa que eu possa voltar a explicar melhor. Eu já vou começar com as perguntas, Vitor. Achei bem legal, porque eu não tinha. Eu faço parte do time da Life, estou aqui na comunidade debatendo há muito tempo várias coisas e eu não tinha noção do tamanho do Lexicon, de verdade, assim, da quantidade de coisas e detalhes e da energia que vocês colocam no desenvolvimento do Lexicon. E aí eu. Por quê? Pronto. Minha primeira pergunta eu fiz uma pergunta aí no chat, quem já estava usando, quem usa o Lexicon, né? Quem já fez alguma implementação com Clay. A maioria do pessoal que está aqui hoje não usa, e a minha primeira pergunta, então, é como é o primeiro passo, assim? Onde que eu acho a documentação? Como é que eu posso começar? O que você recomendaria para uma pessoa que quer começar a usar, que está pensando que provavelmente essa pessoa já tem um projeto, que pode ser um projeto robusto, que hoje não está usando as premissas do Lexicon, né? Não está seguindo o Design System, mas gostaria de usar. Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso. Tá, pronto. O Lexicon é muito fácil de ser encontrado dentro do site da Liferay de design, tipo, Liferay.design somente, consegue ser encontrado bem fácil. Deixa eu só exemplificar aqui. E dentro do Liferay.design, a gente vai ter o Handbook. Dentro do Handbook, a gente vai ter inúmeras coisas que você vê e você bastante úteis para empresas ou para departamentos de design. Tipo, é muito bom como está bem organizado aqui e como é um recurso que faz parte do departamento de design, a gente tem aqui o Lexicon. E o Lexicon já tem organizado basicamente por onde começar. Tipo, por onde começar os principais fundamentos do nosso design system. Alguns componentes a gente já consegue mapear aqui, algumas atualizações também da plataforma e os recursos disponíveis. E aí, aqui, dentro do Get Started, a gente tem todo o passo a passo de o que é uma linguagem de design, como é que a gente tem o approach dentro do design system da gente, que é uma ideia de modularidade ou design atômico para alguns, e de como a gente está organizando essa documentação. Mas também é muito fácil encontrar isso dentro do Figma Community. Tipo, o Figma Community é uma plataforma da comunidade Figma, onde disponibiliza vários recursos
para os designers que utilizam o Figma como ferramenta principal de prototipação. E aqui a gente tem basicamente todos os recursos também mapeados no Figma, tipo, já elencados, como eu estava falando. O próprio Design System, que já está aqui, a gente já disponibiliza, né, o download do arquivo Figma, onde consegue ser utilizado. E é exatamente o mesmo arquivo que eu estava compartilhando aqui com vocês. Eu não consigo interromper, vou ver isso, né? Consigo. Ótimo. É exatamente esse arquivo aqui. Então, vocês vão ter acesso já a todos os componentes e conseguiriam criar uma biblioteca e principalmente, modificar e customizar isso. Então, a partir daqui, da modificação dos design talks, a gente tem toda a introdução e de como usar esse arquivo, de todos os plugins que a gente acha necessário para instalar e usar no Figma na hora de administrar essa biblioteca. A gente tem também aqui as imagens que a gente usa para compor os componentes, onde vocês já poderiam modificar e customizar para a necessidade de vocês. A tipografia que a gente usa. Então, modificando esses elementos aqui, como a gente constrói esses elementos, criando design tokens, eles vão ser equalizados em todos os componentes que usam a tipografia que a gente está recomendando aqui, modificando a paleta de cores, tipo, as cores primárias, as cores secundárias aqui, eles vão ser refletidos em todos os componentes aqui, que vão estar utilizando a paleta de cores. Então, a gente já disponibiliza arquivos e coisas, tipo, arquivos Figmas fáceis para serem usados e modificados pelos designers e, principalmente, inspecionados por desenvolvedores, que o Figma acaba entregando muito bem essa ideia de design hands-off, entregável de design muito muito de uma maneira muito amigável para o desenvolvedor. E também de ser passível de ser equalizado junto com o Clay. Legal, Vitor, muito bom. Pessoal, quem tiver perguntas aí pode abrir tanto o microfone quanto o chat. Diz aí, Igor. Cara, eu vou falar para demitir o pessoal do front-end já. Não. Eu Não, nunca o usei pessoal do o... front-end é extremamente importante, né? Sim, né? Brincadeira. Eu nunca usei o Lexicon de fato, mas eu usei o Clay, sabe? Já usei alguns Clays no 7.2 principalmente, e aquela Clay Management Toolbar, aquilo ali salva uma vida, assim, demais, velho. Mas muito massa. Valeu aí pela apresentação, velho. Fê, uma coisa que tu pode fazer a fim de advogar na empresa que tu vai estar trabalhando ou não, é basicamente compartilhar e elencar também, não só o Lexicon, não estou puxando essa aqui para o Lexicon, mas sim, o Lexicon é importante. Tipo, design systems open source de uma maneira geral, eles acabam servindo de base até para construir e modificar customizar o design system do próprio produto que você vai começar a trabalhar, entende? Ou serve de exemplo na hora de começar a mapear um comportamento que você não tem ideia, ou tem um comportamento de um componente novo, tipo, sei lá, vocês estão desenvolvendo um pick list, e vocês não sabem como um picklist se comporta de fato em todos os seus cenários possíveis, como o picklist vai ser aberto, como é selecionar uma data específica, ou como é selecionar um range de data. Vocês podem utilizar o Lexicon e os outros design systems como um benchmark de documentação, para saber como um componente se comporta nos diferentes cenários que, que os design systems estão exemplificando, entende? Acaba sendo um ótimo ponto de partida na hora de desenvolver ou projetar uma interface. Massa, muito bom, Vitor. Obrigada aí pelo toque também. A gente sabe que você está aqui como evangelista, né, do Lexicon, mas tem várias boas práticas que podem ser utilizadas aí, né, independente do design system utilizado. Eu queria, já que você está no time de produto, de design de produto, Vitor, eu queria que você comentasse um pouco sobre como é que vocês desenvolvem o Lexicon no sentido de
A gente está tendo agora, por exemplo, no produto mesmo em si, né? Releases semanais. Como é que é o ciclo de vocês? Tipo, o ciclo de soltar coisas novas? Onde que eu posso ler sobre isso? Acho que imagino que também seja aí no site. Como é que é o ciclo de Sim. desenvolvimento do Lexicon? Assim, ele é atualizado sempre ou não? Como é que funciona isso? Sim. O Lexicon tem um time completamente dedicado para ele, tipo, para o desenvolvimento e a manutenção, que é extremamente importante, que a gente chama de front-infra, é basicamente toda a infraestrutura de front-end da Liferay com base nesse time. E é ele o responsável por desenvolver o Lexicon. E na hora que a gente está projetando um produto ou uma solução usando Liferay, a gente precisa, tipo, a gente esbarra em algum cenário, em alguma, em alguma, em alguma variação que o componente não suporta, ou que a gente acredita que precisa de uma atualização. E na hora que a gente está projetando, a gente muitas vezes já está utilizando a biblioteca do Lexicon no Figma, e a gente percebe que seria necessário uma variação nesse componente e que a gente, na hora que está ali configurando a interface, a gente percebe que não tem. Então, a partir daí, a gente vai no Gira, eu vou compartilhar aqui, em feature request isso aqui é, tipo, ok, tipo, não é nada, está disponível open source na internet também, então não é nenhum dado sensível ali. E aqui é basicamente sobre, na hora de... Eu percebo que um componente não atende uma real necessidade minha, eu venho no Gira da Liferay, no Community Edition, como está isso aqui, no Liferay Portal Community Edition, e eu faço um request. A partir daí, entra no backlog do time de design e desenvolvimento no Front Infra para o desenvolvimento dessa desse request da comunidade, entende? A gente tem um backlog que sofre uma priorização a depender da, do, da, da, do request, seja ele tipo uma atualização ou um bug. Os bugs normalmente são mais priorizados, mas aqui a gente já consegue trazer coisas de, olha, eu estou usando um componente ou estou desenvolvendo para o 7.2, 7.3, 7.4 e eu preciso desse componente aqui que, sei lá, não consegui selecionar um range de data no DatePicker, no selecionador de datas da gente. Então, a gente vai trazer isso, ver como um time de design consegue priorizar isso como sendo muito importante, ou de uma importância média, ou de uma importância um pouco menor, para entrar no backlog, ser projetado pelos designers como isso ficaria, ir para o time de front-end e depois ser desenvolvido, ser testado pelo time de QA da gente. Então, tudo que a gente consegue, ou que a gente consegue mapear na hora de desenvolver um produto, um componente precisa de atualização, a gente vai no Gira e seleciona e abre um request para isso. Legal. Isso aí a própria comunidade pode fazer também, né? Porque se está no projeto público, né? Quem quiser abrir um feature request também pode submeter aí, né? Sim. E é extremamente importante isso. A gente acaba mapeando muito do que a comunidade oferece na hora de desenvolver, entende? Tipo, se a gente vê 3, 4, 5 usuários solicitando coisas parecidas, a gente mergeia todos esses tickets em um ticket só e acaba priorizando ele, entende? Por isso que, quando eu falo que a qualidade do design system é definida também pelo número de pessoas utilizando esse design system, é isso que eu falo, entende? A comunidade tendo uma voz muito ativa na hora de solicitar soluções e atualizações para um componente específico, acaba desenvolvendo o design system em si, entende?
contribuindo de uma maneira efetiva, a gente mapeia a real necessidade e coloca todo o esforço ali. Legal. Chegou uma pergunta no chat da Beatriz, um caso prático, bem legal. Ela disse que está com uma demanda no trabalho para fazer um site da empresa usando low-code e disse que viu o Lexicon poderia ajudar muito nisso, né? Em acelerar o desenvolvimento, aí facilitar, né? Porque já tem tudo pronto, né? É bem mais fácil. Ela ficou receosa de ficar sem a identidade da empresa, por conta das cores, tipografia. E aí ela perguntou, vocês utilizam o design system do Lexicon para empresas diferentes? Ah, sim. Tipo, a gente usa, tipo, o Lexicon a gente chama de white label. Eu acabei tirando a tela que eu tava. Eu acho que é isso aqui. A gente chama de um design system white label. E o que isso quer dizer? Que é um design system que é completamente adaptado para receber as guias ou as diretrizes de qualquer branding, de qualquer outro produto, entende? Então, a gente já desenvolve esses componentes onde o usuário, tipo, o designer, vai conseguir vir aqui. Porque eu tô... Ai, tá meio... Tá, um exemplo ficar de outra maneira, não tô conseguindo clicar por algum motivo. Onde o usuário vai conseguir modificar ali os design tools. Não estava explicando aqui, ó. Se você modificar aqui a tipografia que a Liferay sugere para a tipografia que faça sentido para o branding do seu produto, todos os componentes vão sofrer essas alterações. E aí, todos os componentes aqui que estão utilizando o ASF Pro, que é a São Francisco Pro, quando você modificar nesse componente aqui de tipografia e todos que estiverem usando a São Francisco Pro nesse componente vai sofrer a modificação e vai ser equalizado com os branding guidelines da sua empresa. Do mesmo jeito, é a paleta de cores. Para a Liferay, a gente usa muito o azul, quando é um produto interno, Liferay. Na hora que a gente está desenvolvendo interfaces white labels, a gente usa basicamente tons de azul para isso. É a cor da branding da Liferay, do branding da Liferay. Mas nada impede de você, como designer, vir aqui e modificar essa cor para qualquer outra cor que faça sentido para o seu produto. E por aí vai. Tipo, o tipo de modificação, tipo, na hora que você está construindo aqui um botão ou um card, vamos supor, e você precisa que o hover seja um pouco diferente, os cantos não sejam arredondados, ou sejam ainda mais arredondados, você só precisa modificar o componente mestre, que é esse daqui, que a gente já organiza dentro do arquivo. Modificando esse componente, todas as variações dele vão ser modificadas e atualizadas. Então, na hora de você exemplificar, é muito mais fácil, entende? Tipo, e a gente consegue suportar qualquer diretriz de branding que o seu produto necessite. Então, não é uma coisa para ter medo, assim, tipo, e usar o Lexicon e achar que vai ficar sem a identidade do seu produto. Legal, Vitor, muito bom, velho. Mais alguma pergunta, pessoal? Uma dúvida? Eu também não sabia que tinha um time dedicado para o Lexicon. Isso é legal, porque mostra também que o design system ele vai acompanhando, né? À medida que o Liferay vai evoluindo, também vão saindo coisas novas, né? Uma pergunta Sim, sim. sobre compatibilidade, eu posso usar o Lexicon com qualquer versão do Liferay ou tem alguma, enfim, alguma barreira aí? Existe uma barreira de versionamento que a gente acabou evoluindo muito. Tipo, o Lexicon é um design system completamente atualizado. A gente sempre está buscando melhorar as diretrizes de acessibilidade ou de novos padrões de comportamento na internet. Então, querendo ou não, para o tipo de versionamento, a gente vai sofrer algumas dificuldades de compatibilidade, entende? Tipo, na hora de alguma regra de acessibilidade já foi modificada, então no 7.2, que é uma versão já bem antiga do Liferay, ou 7.1, a gente vai ter algumas questões de incompatibilidade, mas nada impede que você, como
usuário da comunidade que está usando ali uma versão não atualizada no Liferay, que a gente hoje está na 7.4. Mas, fora isso, o 7.3, 7.2, nada impede de você perceber que esse componente não funciona bem com a 7.2, por exemplo, você pode abrir um feature request para atualização desse componente, ou para que ele seja mais compatível com o 7.2, entende? Mas, claro, a gente vai ter alguns probleminhas de incompatibilidade. Entendi. Foi muito Legal. bom tu levantar isso. Uma É porque a pergunta de gente leigo. tem. Ah, diz aí, Bruce, Pode falar, manda. pode finalizar, depois eu pergunto. Não, era só para comentar porque a gente tem, enfim, né? Como nem todo mundo está na 7.4 ainda, e é uma pergunta que sempre aparece, né? Se é compatível ou não. Então, essa é uma preocupação legal, mas é bom saber que tem como, algumas coisas ainda tem como até pedir feature request. Diz aí, Bruce, manda. Pergunta bem de leigo mesmo, de quem não mexe com CSS, com essas coisas, tá? Eu vi que eu estava verificando a documentação aqui, tem um exemplo lá do Figma. Para usar no Liferay, eu vou baixar um arquivo e construir o tema? Seria assim? Tu fala que a Para documentação usar, do Lexicon, não, para usar de forma prática. Você falou, você pode alterar aqui, pergunta leiga, porque eu não mexo com essa parte. Nunca mexi, entendeu? Por isso que é bem zero. O design thinker vai alterar aí, vai desenhar todos os produtos de acordo com o que ele quer. Para aplicar isso no Liferay, ele vai baixar e vai gerar o CSS e gera no tema? Seria assim? Eu não sei. tá. Eu posso te mostrar aqui o Clay para isso. Não sei se estou vendo minha tela ainda. O Clay, basicamente, aqui vai exemplificar. Deixa eu ver se tá. Nunca sei o que faz isso. Que o Clay já tem mapeado, assim, como é o CSS. Poxa, perdi onde é que fica. Eu tô vendo numa tela bem pequena. Então, aqui são as guides. Deixa eu ver se tá aqui embaixo. Lembra que ficava aqui embaixo? O sandbox. Não. Tá, vou procurar direitinho isso. Mas aqui dentro do Storybook do Clay, a gente tem já mapeados o CSS e como é cada componente. Só não estou conseguindo te mostrar agora. Não sei se é isso. Não sei modificar. Mas tu fala de baixar uma biblioteca já para ser usado, né? Não, eu vou lá e edito, que nem você está aí editando, né? E eu quero Sim. colocar no Liferay. No Liferay eu uso o tema, não é isso? Sim. Ele já gera o tema para mim? Não. Poxa, isso daí é uma pergunta que eu não consigo te responder com certeza, mas eu posso perguntar ao time de Ou front-end. se gera o tema, ou se gera o arquivo CSS para eu aplicar o tema custom. Pelo que eu lembro, Eu só uso as coisas prontas, provavelmente, né? sim, Tô curioso provavelmente agora. eu posso estar errado, mas pelo que eu lembro, a gente gera um arquivo CSS que pode ser usado, tipo, colocado dentro do produto, não sei de que maneira, eu posso ver isso com o desenvolvimento, o fluxo direitinho, e consegue, tipo, entende? Ser modificado dentro do produto. Mas é uma coisa que eu preciso confirmar com o time de desenvolvimento, é isso. Beleza. Estou procurando também, porque eu acho Desculpa não que poder. deve ter na documentação, Vitor, no como utilizar o Lexicon, deve ter a implementação dentro do Liferay já, né? Eu acho que é mais como utilizar o Clay. Eu estava tentando Sim, procurar aqui também. Eu não achei lá na no Lexicon, é documentação, por né? isso que eu não estava achando, mas foi uma pesquisa rápida, foi aqui, tá? Sim. How to use Clay, tá aqui.
Eu posso dar uma olhada depois. Eu Beleza, sei agora, que- mas como você já mostrou o caminho, pode ser pelo Clay, eu não tinha visto, então deve ser por aí mesmo. Deixa eu compartilhar aqui no chat, mas isso daí eu não tenho muita certeza de como funciona o Clay para o desenvolvimento, entende? Entendi. Mas, claro, eu posso ir atrás. O pessoal tá... Vitor, o que eu vou recomendar, que você pode trazer, é legal, é participar do Slack da comunidade, levar lá para a gente continuar, sim. esse Inclusive, eu já bate-papo. entrei no canal da comunidade, então vocês podem entrar em contato comigo. Então, Santos por lá. Massa. Eu E vi aí aqui. eu prometo trazer isso, uma resposta mais Não, assertiva. beleza, vou te procurar por lá, viu, Vitor? Tá, claro, pode E procurar. eu vi que Só você para compartilhou aí um Classroom. Desculpa, Bruce, dizer. só para finalizar, legal aí a iniciativa, parabéns, fortalece bastante. Show de bola a apresentação e os caminhos aí. Bom. Esse link do Classroom é o quê, Vitor? Me perdi aqui, que eu tava... Foi o link errado, apareceu aqui. Foi mal. Tá, ok. Eu vou Ignorem, por favor. compartilhar o link certo agora. O link certo. Não sei o que é isso. Acho que era o Ok, que estava pronto, aí. no copy. How to use Clay. Boa noite, agora que eu vi que o Leonardo mandou um boa noite. Boa noite, Leonardo, tudo bom? Legal, How to use Clay. É isso, gente. Essa talk era mais para o Vitor poder apresentar um pouco, para vocês conhecerem o Vitor também, né, que faz parte do nosso time aí. Ele é um evangelista do Lexicon, então faz parte do nosso time de design, então tá lá no Slack da comunidade. Se vocês tiverem, enfim, querendo conhecer mais, começando a implementação, querendo tirar dúvida, o Vitor está à disposição de vocês, né, Vitor, para trocar ideia e para buscar informação, seja na documentação, seja tirando dúvida internamente, né?